RFI Convida. A RFI recebe hoje o Pedro Castilho, ele é professor da Universidade Federal de Minas Gerais e veio a Paris participar de uma conferência sobre adolescentes com vulnerabilidade social na Escola de Altos Estudos de Ciências Sociais de Paris. O Pedro vai compartilhar as práticas do Desembola na Ideia. É uma instituição que atende jovens que moram na periferia de Belo Horizonte. Boa tarde, Pedro, obrigada pela sua visita. Boa tarde, Maria Paula, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, esses jovens, eles são vítimas de situações de sofrimento devido a questões econômicas, raciais, de gênero, e vocês utilizam a arte, o teatro, a música, para abordar esses problemas. Conta pra gente um pouco das práticas da associação. Exatamente isso. O objetivo é propiciar para esses adolescentes uma oportunidade para eles se expressarem, né, a seu modo, utilizando da sua cultura, da realidade social, a situação na qual eles estão inseridos, para tentar tirar esses sujeitos da situação de vulnerabilidade social, do uso de drogas, do desemprego, de um certo ostracismo no qual eles se encontram, né? De maneira geral, quais são as histórias por trás das questões que levam os jovens a deixarem a escola ou se envolverem com problemas de crime? A realidade, você encontra famílias bem desarticuladas, né, com uma ausência paterna bem acentuada, quase 90% das famílias, né, o pai não convive com esses sujeitos, né. A gente tem também uma questão racial, chega a ser 90% são negros, né, na faixa etária de 12 a 18 anos, que vivem nas periferias, no caso da periferia de Belo Horizonte, mas a gente pode encontrar essa situação nas periferias das grandes e médias cidades de Belo Horizonte. Aqui na França, você comentou, junto aos professores franceses, especificamente um trabalho feito com meninas de Belo Horizonte. Pode contar para a gente um pouquinho de algumas dessas histórias dessas jovens? Então, eu faço uma intervenção semanal com essas jovens que estão sob o regime de internação, num centro socioeducativo, né, jovens nessa faixa etária de 12 a 18 anos, e a gente utiliza da metodologia da conversação, que é abrir para elas uma oportunidade para elas contarem da realidade delas, da realidade do tráfico, das relações familiares que elas têm, das relações com os parceiros também, né? E a gente encontra situações de muita deteriorização psíquica, simbólica, né, onde as meninas não conseguem traçar um futuro para elas, né? Assim, eu gostaria de ser médica, jornalista, professora, né? Elas estão sempre pensando em algumas coisas mais imediatas, né? Elas falam um pouco da relação que elas têm com os próprios traficantes, né? Algumas são traficantes, algumas relacionam com eles, né? Por que elas querem relacionar com esses jovens e não querem relacionar, vamos dizer assim, com jovens que têm uma situação regular, inserido numa situação, vamos dizer assim, normal, né? Por que elas preferem esse tipo de relacionamento? Então, a ideia é entrar no mundo dessas meninas para ver como que elas representam as questões relacionadas à afetividade, à família, a relação com elas mesmas, a relação com o poder, a relação com a própria sexualidade, né? E tentar propiciar uma certa reflexão da maneira na qual elas enxergam a vida delas. Você falou bem de entrar no mundo dos jovens. O próprio nome da associação, Desembola na Ideia, é uma gíria juvenil, né? Foram eles próprios que criaram o nome da associação a partir de um projeto piloto de 2008, que quer dizer o quê? Desembolar é resolver os problemas? Exatamente, né? Desembola na ideia quer dizer que se o sujeito está passando por uma situação difícil, né? Um certo constrangimento, né? Ou ele quer falar alguma coisa, a ideia é fale sobre isso, né? Desembola na ideia é um pouco isso, né? Fale sobre isso, fale o que você está sentindo. E essa intervenção que a gente faz com as meninas é um pouco essa,
né? Vem da metodologia da psicanálise, né? Da psicanálise de orientação lacaniana, que sai desses espaços privados do consultório e tenta aplicar essa metodologia em espaços onde esses sujeitos de vulnerabilidade social estão vivendo, né? Você falou da arte da conversa, né? Para que os próprios jovens se vejam de maneira diferente e possam se reintegrar na sociedade, na escola, nos grupos de amigos. Agora, como é que a sociedade olha para esse jovem, muitas vezes negro, pobre, já envolvido em criminalidade? Você acha que a sociedade abraça e dá oportunidade para eles ou é uma lacuna muito grande? É uma lacuna muito grande, ainda mais se a gente for levar em consideração os tempos atuais, né? A gente está vivendo um momento de segregação muito grande no Brasil e esses sujeitos, vamos dizer assim, em situação de vulnerabilidade, eles são os mais atacados, né? A gente está vivendo agora uma discussão sobre a redução da maioridade penal e, além disso, são sujeitos, né, que vivem na periferia, como eu estava falando mais cedo, né, são negros, né, e vivem numa situação de desigualdade social, né? O Brasil é um dos países mais desiguais, a distribuição de renda entre os mais ricos e os mais pobres é uma das maiores que existem no mundo, né? Além disso, tem a questão racial, negros, né? E tem a questão de gênero, que são meninas, né? É possível recuperar essas crianças já depois do trabalho todo feito? Assim, a gente tem uma porcentagem de vitória? A gente tem alguma porcentagem de vitória, a gente também tem uma porcentagem de fracasso e a gente também tem uma porcentagem daqueles sujeitos que nem melhoram nem pioram, né? Então, é uma ação possível dentro de várias ações que a gente tem no Brasil, né? Essa ação ela tem uma visão sociológica do problema e propõe uma intervenção a partir da psicanálise, né? Tratando mais exclusivamente da realidade dessa população, então a gente faz um recorte também específico, mas eu não poderia dizer para vocês que todas as meninas que participam dessa conversa, elas né, conseguem se reinserir na sociedade de uma maneira padronizada, né? Cada uma a seu modo, né? Produzindo uma certa reflexão, né? E produzindo um certo efeito com essas intervenções, a gente vai trabalhando e colhendo as consequências disso ao longo da existência da instituição Desembola da Ideia, né? E é claro que, como você mesmo já disse, a participação dos pais é sempre muito importante. Bom, muito obrigada, Pedro Castilho, por contribuir com essa juventude brasileira e compartilhar aqui na França o seu trabalho. Eu que agradeço a oportunidade e, né, um abraço a todos vocês.